Prezados irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês o resumo, ou seja, o resumo do resumo da história da Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais, o Brasil para Cristo, no estado de São Paulo. A nossa convenção, ela completou agora no dia 1º de maio 51 anos de fundação. 51 anos levando a palavra de Deus, dando suporte para os pastores, para os obreiros, estarem plantando igrejas nas várias cidades do estado de São Paulo. Enfim, a convenção, ao longo desses 51 anos, ela esteve sempre com a disposição de estender a mão e ser um suporte para o pastor local, para o pastor regional, para o superintendente, enfim, essa sempre foi a nossa visão, desde os dias do missionário Manuel de Melo. Quando é que começou, ou seja, quando é que foi fundada a Convenção de São Paulo? No dia 1º de maio de 1969, na cidade de Jundiaí, no nosso templo em Jundiaí. E ali se reuniu missionário Manuel de Melo, se reuniu pastor Alfredo Rachid Góes, também pastor Geraldino dos Santos e também o pastor Levi Tavares, pastor Alcides Nunes, pastor Antônio Simões Júnior. E eu citei alguns nomes que de repente alguém ainda deve lembrar, desses nomes que foram homens que estiveram desbravando a obra no estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer um resumo a partir da sua fundação, que foi no dia 1º de maio de 1969, na cidade de Jundiaí, no templo O Brasil para Cristo. E depois nós trabalhamos, a obra trabalhou, evitamos todos os nossos esforços. Como eu vinha dizendo, todo o meu trabalho ele se prendia em auxiliar os meus pastores, pois eu sempre gostei de servir, e eu servi com muita alegria o meu pai na fé, que foi o pregador das multidões, missionário Manuel de Melo. Ele foi a fonte de inspiração para o meu ministério, mas não foi só para o meu, tantos e tantos pastores, até de outras denominações, que se inspiraram no trabalho feito pelo missionário Manuel de Melo. E nesse período, a partir de 69, eles trabalhavam com muito afinco e conseguiram, eu poderia dizer, deixar um pouquinho do alicerce aberto. Mas ainda tinha muita coisa por fazer. O estado de São Paulo é muito grande e havia muita coisa por fazer. E nós tivemos um período que eu considero assim uma estiagem. Foi uma estiagem que o missionário resolveu atender pessoalmente toda terça-feira lá na Pompeia, os pastores que precisavam de falar com ele, os pastores do estado de São Paulo. Então ele atendia os pastores ali na Pompeia uma vez por semana. Depois ele também, devido às suas muitas ocupações, ele deixou essa tarefa com o pastor Daniel. Depois vieram outros companheiros, como o pastor Armando Zara, que presidiu a convenção por um bom período. Depois veio o pastor José de Oliveira Campos, que também dirigiu a convenção por um bom período. E depois, eu não estou dando datas porque aí demandaria bastante tempo,
mas eu me lembro de toda a história. Depois do pastor o José Oliveira Campos, o missionário, mais uma vez, ele deu uma trégua. Ele deu uma trégua e disse: olha, eu vou deixar o pastor Daniel responsável por atenderem os pastores de São Paulo e os obreiros de São Paulo. São Paulo, estado de São Paulo. Que toda terça-feira ele vai estar aqui no subterrâneo e ele vai atender os pastores que tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma ajuda. E o pastor Daniel passou esse período, o pastor Daniel dos Santos passou esse período atendendo. Depois ele me convidou para ajudar ele e eu fui ajudar ele. O pastor Orlando Silva já estava ajudando ele, enfim. E ficou um período, a convenção caminhando mais lentamente, porque nós tínhamos pouca gente também para trabalhar. E aí no ano de 1982, no dia 7 de setembro de 1982, o templo estava lotado. O missionário fazia uma celebração no 7 de setembro, isso ele fazia anualmente no templo na Pompeia. E nesse dia ele chamou o pastor Orlando Silva e nomeou o pastor Orlando Silva como presidente da convenção do estado de São Paulo. O pastor Orlando Silva, ele nomeou o pastor Orlando Silva como presidente e ao mesmo tempo me nomeou como vice-presidente do pastor Orlando. E nós acabamos de compor, ao longo da semana, nós já tínhamos a diretoria composta. E a convenção funcionava só de terça-feira numa sala no subterrâneo. E uma coisa que o missionário não queria era tirar a convenção da Pompeia. Ele queria que a convenção ficasse da Pompeia. Aí o pastor Orlando disse a mim: Bergamin, vamos dar um jeito de tirar, levar a convenção para um lugar mais central, mais acessível para os pastores virem e tal e tal. E nós partimos para isso, mesmo sabendo que isso contrariava a vontade do nosso chefe. Mas nós fizemos isso. E nós encontramos uma sala um conjunto de salas muito bom no centro de São Paulo. No centro de São Paulo, na rua 7 de abril, 235, no conjunto 431. Ali a convenção, ali começou a aparecer cara de uma instituição organizada. E o pastor Orlando foi trabalhando, e eu ao lado dele fomos trabalhando no escritório, viajando o estado, e foram 5 anos de muito trabalho. E nós organizamos bastante trabalho no estado de São Paulo. E isso foi até 1987. 1987 terminou o mandato do pastor Orlando. E o pastor Orlando me disse: Bergamin, agora é você que vai continuar. Aí ele disse: o alicerce está pronto. O alicerce nós conseguimos fazer nesses 5 anos. Agora você vai começar a colocar os tijolos para levantar as paredes. Então eu assumi a convenção de São Paulo no dia 1º de maio de 1987. Nós tínhamos 134 igrejas no estado de São Paulo. Quando terminou o nosso mandato, nós tínhamos 168 igrejas no estado de São Paulo. E a gente veio trabalhando. Depois do endereço da 7 de abril, nós viemos para o Tatuapé, bem próximo da estação do metrô. Ficamos ali cerca de 15 a 20 anos, próximo ali ao Tatuapé. Depois de tudo isso, nós entendemos que estava pequeno o espaço, embora fosse grande, para atender a demanda de pastores, de obreiros, e nós entendemos que estava pequeno, e
fomos um pouco mais para frente no Tatuapé, na rua Tuiuti, ao lado do antigo tabernáculo, o tabernáculo da rua Tuiuti, 1547. Esse lugar foi realmente um verdadeiro palco de verdadeiros milagres. Todas as segundas-feiras, aquele tabernáculo, a partir das 3 horas da tarde, já começava a chegar gente e o culto começava às 8 da noite e não tinha uma segunda-feira que não acontecia milagres, conversões e batismo nas águas. Inclusive eu fui batizado lá. No dia que eu fui batizado, 423 pessoas desceram as águas no mesmo dia junto comigo e nós ficamos ao lado no 1283, num espaço muito bom, e ficamos ali 10 anos. Nós decidimos, tivemos uma direção de Deus para nós virmos para Arujá. Arujá é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. É um lugar maravilhoso. Mas nós viemos para cá por quê? Porque já há alguns anos atrás, o pastor Lucena, Roberto de Lucena, ele vinha falando comigo: vamos fazer da Catedral da Esperança a sede da Convenção de São Paulo. E eu entendia que eu não estava acreditando muito que tudo aquilo estava de fato no coração dele, que era um direcionamento de Deus e tal. E quando foi um dia, eu disse: tá bom, pastor Lucena, vamos conversar sobre isso então. E aí ele conversou, o pastor Lucena, com a missionária Bernadette, conversou com o pessoal da diretoria da igreja, foi unânime em passar essa propriedade para a Convenção de São Paulo. E aí nós começamos a fazer encontros de pastoreio de pastores aqui em Arujá, na Catedral da Esperança. Começamos a fazer cultos, enfim. A comissão ministerial e de ética, a comissão começou a usar para o treinamento dos candidatos ao ministério pastoral, dos candidatos a oficial da nossa igreja. Enfim, a Catedral da Esperança começou a ser bastante usada. Mas aqui em cima, onde eu estou gravando agora, é a parte superior da Catedral da Esperança, na parte dos fundos. E aqui nós temos um espaço grande e estava vazio. E agora, quando eu falei, agora nós vamos também para Arujá. Nós já tínhamos a sede estadual na Catedral da Esperança. E agora nós viemos para Arujá, aqui na Catedral da Esperança, nesse espaço que já foi consagrado dia 4 de junho. Que nós consagramos esse espaço a serviço da administração da obra no estado de São Paulo. Hoje nós estamos onde é nosso. Nós viemos para a sede própria. E tudo isso nós aqui só estamos. Por quê? Porque Deus moveu o coração de um homem chamado Roberto de Lucena. Deus moveu o coração da missionária Bernadette. Deus moveu o coração da diretoria da igreja de Arujá. E Deus moveu o coração dos membros da igreja da regional de Arujá. E eles fizeram uma concessão de 50 anos para a Convenção de São Paulo neste lugar. E isto me leva a abrir o coração, um brado de louvor a Deus pela vida da igreja em Arujá, um brado de louvor a Deus pela vida do pastor Lucena, da missionária Bernadette, um brado de louvor a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estar numa propriedade tão ampla como esta. Nós estamos trabalhando para transformar num verdadeiro centro de convenções. É isto que vai ser aqui, vai ser um centro de convenções com tudo que os irmãos possam imaginar. Nós vamos ter aqui na cidade de Arujá, a 11 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. E nós estamos felizes demais, agradecidos a Deus, e eu quero dizer obrigado, Senhor,
por essa tão rica oportunidade. Obrigado, Senhor.